Eu acho que sim, Cacau. O que você acha? Eu acho que Esperar sim, mais. né? Isso, prontinho. A partir de agora, a sessão está sendo gravada também. As pessoas também vão entrando, né? O que você acha? Já começamos a gravar. Já começamos? Então, boa tarde, né, a todos. Nós temos aí hoje a Flávia, Karina, a Mirna, a Patrícia, né? Daqui a pouco outros também entrarão. Hoje nós temos a honra aí de receber eu falo a criadora de tudo isso aqui, né? Que idealizou realmente a simulação em saúde, né? Esse braço aí do grupo de interesse especial, a professora Maria do Carmo, que é a nossa querida Cacau, né? A Cacau é médica, mestre e doutora pela UFMG, ela tem pós-doutorado pela Universidade da Califórnia, em Davis, ela é professora titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, é coordenadora do Laboratório de Simulação e membro da coordenação colegiada do Centro de Tecnologia em Saúde, também da Faculdade de Medicina da UFMG. E hoje a Cacau, né, a gente chama de Cacau, é a nossa querida Cacau, vai falar, né, sobre o vídeo debrief, como utilizar no ensino. Essa técnica, né, de vídeo assistido debrief, ela tem sido recomendada pela literatura. Nós sabemos que ela vem, né, para apoiar realmente a aprendizagem e melhorar a qualidade desse processo, referindo-se a uma resposta audiovisual da sessão simulada e que permite a revisão de experiências aí, a revisão audiovisual da experiência que os nossos alunos e quem participou aí da simulação está podendo reviver. Então, a Cacau vai estar abrilhantando a nossa tarde com a sua apresentação. Bem-vinda, Cacau, ao nosso grupo, você, né? Bem, eu gostaria de dar bem-vindo, né? Falar com todos que estão presentes aí na sala, que sejam bem-vindos, agradecer as doces palavras da Flávia, e vou comentar para você sobre o vídeo debriefing. Eu sei que muitos de vocês têm experiência, mas é importante a gente refletir e pensar como que a gente pode conduzir o vídeo debriefing numa sala de aula ou em outro local. Então, a gente tem que pensar que sempre quando a gente está no ar, a gente fica um pouco, às vezes, tímido, ou então a gente fica sem timidez. Então, é importante que a gente tenha em mente o que a gente quer fazer e o que nós queremos transmitir ou o que nós queremos assistir, compartilhar com os nossos alunos ou os nossos profissionais que nós estamos capacitando. É importante que a gente pense por que a gente vai desenvolver vídeo debriefing baseado em simulação para o ensino. Então, nós temos que lembrar que a metodologia do ensino baseada em simulação, ela vai permitir o desenvolvimento de habilidades e competências, vai aprimorar a retenção de memória e que nós podemos utilizar o vídeo debriefing nas áreas cognitivas, técnicas e comportamentais. Então, a utilização é muito, muito grande. Nós podemos, por exemplo, passar um vídeo de intubação traqueal e discutirmos a técnica baseado naquele vídeo instrucional. E nós temos que pensar que esse debriefing sobre o vídeo, ele vai permitir a gente rever o que foi feito, analisar, refletir, reconhecer e, ao mesmo tempo, fazer com que o aprendiz ele consiga criar um novo conceito em seu cérebro. E, com isso, então, ele passa a ser um profissional, um aluno mais capacitado. Então, aqui, como que a gente pode utilizar o vídeo debriefing? Várias são as formas. Nós podemos, por exemplo, elaborar um vídeo baseado em um objetivo de aprendizado e depois, então, discutir, fazer um debriefing sobre aquele vídeo com nossos alunos. Desculpa, que é garganta seca. Gravar atividades simuladas em um laboratório de simulação. Então, a gente pode gravar essas atividades e depois discutir esse vídeo. Ou então, gravar o que nós fizemos com os alunos, depois
fazer com que o vídeo ele seja compartilhado por todos e a gente, então, vai fazer esse vídeo debriefing. E nós também podemos gravar atividades no local em que o aluno está inserido para o ensino ou para a atuação profissional. Então, nós podemos gravar com manequins e depois fazer o vídeo debriefing do que foi produzido. Então, eu tive essa oportunidade no meu pós-doutorado, que haviam simulações baseadas no Código Azul, e que toda equipe responsável por aquele dia, quando entra no hospital, todos os membros têm que assinar um documento, um TSLE, de que as atividades serão filmadas. E que, se eles chegarem no leito, é o Código Azul, quer dizer, um paciente grave, e tiver um manequim, ele tem que atender como se fosse um ser humano. Então, com isso, essas atividades elas eram curtas, no máximo 20 minutos, e o debriefing, existe um debriefing curto após essa atividade, e depois um vídeo era produzido demonstrando o que a equipe teria que melhorar da próxima vez. Então, isso é muito importante. Então, essa atividade in situ, ela pode ser com manequim ou pode ser com ser humano, desde que haja um TSLE, né, consentido e que a pessoa ela confirme que quer participar. Esse vídeo debrief, ele pode ser à distância? Pode. Então, agora, com a pandemia, eu desenvolvi muitas atividades à distância de vídeo debriefing, ou pode ser presencial. E nós, então, podemos gravar atividades reais. É importante que sempre quando a gente vai produzir um vídeo, um roteiro de uma atividade simulada, um roteiro de um vídeo, que a gente busque qual é o objetivo de aprendizado, qual é o conhecimento, a competência, a habilidade que esse aluno deve adquirir. Então, a gente deve sempre pensar, nós queremos desenvolver uma competência, quer dizer, o saber, uma habilidade, fazer, ou uma atitude. Então, uma comunicação de notícias difíceis, por exemplo. A competência, em que a gente pode basear? Em saber comunicar, em ser líder, trabalhar numa equipe, colaborar, defender a boa assistência à saúde, adquirir experiência, ter poder na tomada de decisão, ou então profissionalismo. Então, é muito importante que a gente esteja atento a isso. Esses 2 artigos, eles tinham algumas tabelas e eu fiz uma modificação e achei muito interessante sobre categorias de comportamento que a gente pode trabalhar em ambiente simulado, e isso a gente pode utilizar no vídeo debriefing para elaborar um roteiro de vídeo, ou então para trabalhar com a atividade simulada e a seguir o debriefing. Então, é importante que a gente faça com que o nosso aprendiz, pode ser aluno, profissional, conheça o ambiente, qual que é a equipe que vai trabalhar com ele e equipamentos. Antecipar e planejar os potenciais problemas, então, aquele gerenciamento de risco durante uma crise. A liderança tem que ser estabelecida, todos devem estar preparados para comunicar entre si. O líder tem que comunicar com a equipe tem que comunicar com o líder. É importante que o líder saiba delegar responsabilidade. É importante que todos estejam atentos ao cenário. Que cenário que é aquele? É uma unidade básica de saúde? É um CTI? É um pronto atendimento? E alocar atenção ao paciente, ao caso. Então, como que é o passado médico? Quais são os exames que foram realizados? Como ele está? E isso vai depender do cenário que a gente quer criar. Se for na urgência, tem que ser alguma coisa bem resumida para que a gente não perca tempo no atendimento, na assistência ao paciente. O uso de recursos. Então, é importante que a gente busque, é uma simulação in situ, o carrinho de emergência está próximo. Foi solicitada uma medicação, a farmacêutica entregou a tempo, e é importante que a gente trabalhe no aprendiz o reconhecimento de limitação do conhecimento e que ele deve pedir ajuda, buscando sempre o profissionalismo. Então, a ética, o compromisso social, o respeito, baseado no não julgamento e na não ofensa.
É importante também que a gente busque, tanto nos nossos alunos quanto nos nossos profissionais, avaliar e incentivar o profissionalismo. Então, nós temos que pensar que nós devemos ter um compromisso com o aprendizado para uma assistência de excelência. Devemos buscar a empatia, nós sabemos acolher, escutar, identificar expectativas e preocupações do nosso paciente, da sua família. Nosso profissional ele é íntegro e honesto. Como que é o respeito? Como é a confidencialidade do que está sendo discutido ali? Então, mesmo no ambiente simulado, nosso colega não conseguiu descobrir o diagnóstico, não prestou assistência adequada, mas nós devemos buscar o compromisso de não comentar isso fora do ambiente simulado. A capacidade de autorreflexão é super importante e também de refletir o que os nossos colegas fizeram e que poderiam fazer melhor da próxima vez. É importante que a gente seja capaz de lidar com os comentários, as críticas, com as incertezas e com as emoções. E nós, se formos líder ou facilitadores de uma atividade, tentar entender o outro. Então, pode ser que aquele profissional ele teve um paciente... Um parente que teve aquela doença que eu estou tratando. Então, ele pode ficar emocionalmente abatido. Então, nós temos que saber reconhecer essa questão e abordar de forma adequada. É importante que a gente busque sempre colaborar com o trabalho em equipe e lidar com o outro. E nós devemos buscar nos nossos alunos e nos nossos profissionais a melhor gestão do tempo. É um aluno excelente que conversa muito com o paciente, mas ele fica 1 hora na anamnese. Será que isso é adequado, sendo que ele tem que atender X pacientes na manhã? Então, nós temos que saber gerir esse tempo desse aluno, certo? Esse aprendiz precisava estudar um artigo antes, um texto, ele conseguiu fazer isso? Então, tudo isso é importante no nosso planejamento. Tá? Aqui é um roteiro que a gente utiliza no nosso laboratório de simulação, que nós temos uma lista de materiais e equipamentos, quais são os pontos norteadores para o debriefing, qual que é o objetivo de aprendizado, eu vou abordar um aspecto técnico ou não técnico, eu preocupei com a segurança do paciente, então é importante que a gente saiba que em qualquer vídeo nós temos que enfatizar isso. Qual que é o roteiro do debriefing que vocês vão utilizar? Existem vários formatos de debriefing. E qual que é o domínio que eu pretendo abordar? É um domínio de tomada de decisão, de habilidade, de trabalho em equipe? O que eu pretendo fazer? E sempre desenvolvendo um checklist do caso. Tá? Então, aqui, né, uma outra folha desse roteiro de casos simulados que a gente utiliza no nosso laboratório, em que é importante deixar o nome do cenário bem claro, facilitando o encontro desse cenário, que foi já elaborado, quando eu quiser utilizar, e também descrevendo de forma adequada, cronometrando o tempo, quanto tempo que eu terei para desenvolver esse cenário. Isso vale para a criação de vídeos e para o nosso cenário. Aqui é um roteiro de vídeo que eu utilizo muito, e nós temos trabalhado muito com vídeo debriefing, e é importante que a gente veja qual é a cena, qual que vai ser o cenário que eu vou utilizar. Eu mando um e-mail para o meu funcionário. Qual que é o local? Qual que é a sala? Quais materiais, quem que é a equipe, os atores, o que será gravado? Quanto tempo que eu vou gastar em cada cena? E quem vai, então, finalizar o vídeo, editar esse vídeo ao final. Então, isso é muito importante. O feedback, nós temos que pensar que quando a gente está fazendo uma atividade simulada ou elaborando um vídeo e fazendo um vídeo debriefing com os aprendizes, é importante que, às vezes, mesmo que seja uma simulação in situ, o código azul foi chamado, aquela equipe foi atender uma parada, e é uma parada simulada. Então, naquele curto período que a gente tem para fazer o debriefing, porque aquela equipe pode ser chamada para atender um paciente real, é importante que a gente dê aquele feedback pontual, o professor minuto, o professor ouro, que identifica qual é a necessidade desse aprendiz e que dê um retorno importante ali.
depois nós podemos mandar por um e-mail um recorte do vídeo editado com os pontos principais que eles precisam melhorar da próxima vez. Então, essa observação direta é muito importante, esse feedback, mesmo que seja num cenário gravado e que depois você vá fazer o vídeo debriefing. Então, lembrando que o debriefing é um tempo de descobrir juntos, a equipe tem que trabalhar para fazer esse debriefing. Então, é um quebra-cabeça e nós todos temos que construir esse quebra-cabeça. Então, todos sabem que o ambiente deve ser motivador, positivo e não crítico. E, em geral, eu utilizo esse roteiro mais simples, que é a fase descritiva, analítica, o que você fez de bom, o que poderia fazer melhor da próxima vez, e aplicativa. Diante disso, o que nós podemos fazer quando a gente estiver diante de um caso semelhante real. Lembrando que a gravação daquela atividade ela é importante, porque muitas vezes a gente acha que é um gatinho, mas quando a gente se vê no vídeo, a gente percebe que a gente é um leão e que a gente precisa aprimorar algumas habilidades, algumas atitudes. Aqui eu tenho trabalhado muito com EPA, que é a atividade profissional confiável, que busca a confiança, a competência e a autonomia de um aluno, que pode ser também de um profissional, e a Associação Americana de Ensino Médico, ele criou um roteiro de 12, se não me engano, 12 ou 13 EPAs, foram 13 EPAs, que todo aluno de medicina, quando ele forma no primeiro dia de atividade profissional, seja como residente, que ele deve cumprir, que ele deve saber. Então, é importante que a gente busque saber quais são as atividades confiáveis que nós queremos que o nosso aluno desenvolva. Os cenários podem ser diversos. Então, a gente fala que, ao fim do curso médico, não deve ter muitos EPAs, que a gente deve pensar, eu estou formando esse aluno como que? Então, os EPAs eles são mais gerais. Por exemplo, a Associação Americana criou 13 EPAs. A Associação Europeia, se não me engano, foram 4 EPAs para um médico. Então, nós temos que agrupar. Mas os cenários, nós podemos criar EPAs de acordo com as disciplinas, em cenários diversos, como forma de avaliação até do aluno, nós podemos fazer um vídeo debriefing e avaliar o que o aluno assimilou daquela atividade gravada, e é importante que tenha um checklist, tá? Esse checklist seria das atitudes, né, do que aconteceu no vídeo, e um checklist do debriefing. Então, é importante, esse artigo aqui é muito interessante, tá? Eu deixo aqui a referência dele para que, se vocês quiserem assistir, e posso compartilhar. E lembrando que toda vez que a gente fala de um vídeo, existe o efeito do observador. Então, isso é muito utilizado pela CCIH dos hospitais, existem muitos estudos sobre lavagem de mãos. Como que é isso? Porque se eu serei filmada, eu vou mostrar o melhor de mim. Ou então, eu posso ficar muito tímida, sem graça, e posso não desenvolver o que eu teria capacidade de desenvolver. Então, é importante que a produção do vídeo, o vídeo debriefing, sejam realizados de uma forma confortável, em círculo, que todos se olhem e que todos possam compartilhar. O efeito do observador, então, ele é conhecido e que nós temos que tomar cuidado. Então, por exemplo, lavagem de mãos. Se eu sei que tem uma pessoa que está ali na entrada, na porta do CTI, observando se minha técnica de lavagem de mão está correta, se eu estou gastando o tempo necessário, eu vou aprimorar naquilo ali. E eu vou mostrar uma parte de mim que não é real. Então, a gente tem que tomar cuidado. É importante que a gente pense na simulação in situ como uma grande vantagem, até mesmo para gravar atividades reais, caso o paciente ou seus familiares aceitem. E nós temos que ver que em criança isso é muito mais complicado, você ter um TSLE. Ou podemos utilizar manequins, mas a simulação in situ, ela permite que a gente reconheça alguns problemas gerenciais, de gestão até do hospital, medicamento demorou, o carrinho de reanimação está difícil de achar, e também como que aquela equipe funciona. Então, eu vou
procurar fazer uma simulação in situ com a equipe de segunda-feira de dia. O médico, a enfermeira, o técnico de enfermagem, o residente. Então, eu vou entender sobre a interação daquela equipe. Então, eu considero muito importante que a gente grave as simulações in situ. Aqui, nós temos uma atividade que a gente fez, foi a tese da doutora Beatriz Reitman, que é da Faminas, de Belo Horizonte, e que foram, esse vídeo debriefing nós utilizamos na fase de retenção de memória do projeto de doutorado, que foi a avaliação do trabalho em equipe em urgências respiratórias pediátricas, com alta e baixa complexidade. Então, nós estávamos numa fase muito ruim da pandemia, a professora, eu e os monitores, nós fomos para o laboratório e os alunos ficavam à distância resolvendo o caso, e depois foi realizado o vídeo debriefing. Então, nós podemos fazer um vídeo debriefing à distância. Aqui os alunos do outro lado, em equipe, solucionando o caso. E aqui é um artigo muito interessante que eu encontrei, que eu posso depois compartilhar com vocês, que compara o debriefing sem vídeo e com vídeo, sem e com vídeo. Então, quer dizer, é importante a gente fazer o vídeo debriefing, e eles mostram que sim, que os alunos eles perceberam que eles aprenderam, introjetaram melhor o conhecimento fazendo o vídeo debriefing. Então, o vídeo debriefing auxilia muito. Esse outro artigo aqui fala sobre a estruturação de um vídeo debriefing de 3 fases, mostrando o que você deve fazer durante a construção de um roteiro de vídeo debriefing, para que você, então, você consiga ter sucesso com aquela atividade. E esse artigo aqui é muito interessante, ele foi feito com intensivistas recém-admitidos, então novatos ainda, mostrando sobre a importância de demonstrar alguns vídeos e fazer o debriefing posterior, e também de fazer algumas atividades simuladas com gravação de vídeo, para que eles reflitam como eles podem melhorar o processo de assistência. Esse aqui é muito interessante, que é uma capacitação em ressuscitação no trauma, em que eles utilizam o vídeo debriefing das ações simuladas, posteriormente à atividade simulada, para melhorar a eficiência clínica e a confiança. Então, o vídeo debriefing ele é fundamental. Eu gostaria, então, de frisar que, além da segurança do paciente, nós devemos tomar conta, cuidar da segurança dos participantes. Então, é importante que a gente faça o pré-briefing, que explique o que você vai fazer, quais são as expectativas, qual é o objetivo de aprendizagem, buscando um contrato de ficção e demonstrando um compromisso genuíno em respeitar a segurança psicológica dos alunos. Será que aquele aluno, aquele aprendiz, ele está preparado para tal? E é importante que a gente explique onde que esse vídeo será utilizado. Será utilizado só para aquele grupo de participantes? Eu irei divulgar posteriormente? Então, um TCLE é importantíssimo. Ou será que eu vou mostrar num congresso, num evento? Então, todos têm que estar de acordo. E aqui é um checklist das habilidades, né? Aqui é um checklist de notícias difíceis, que é habilidades de comunicação. Em geral, quando eu faço essa atividade à distância, eu seleciono alguns membros daquela equipe de alunos ou profissionais que estão assistindo à distância, para que eles incorporem o papel, por exemplo, do médico, do preceptor e do paciente ou da mãe do paciente. E o restante do grupo, além de assistir o vídeo e a experiência que cada um está relatando como incorporado, o restante do grupo ele pode seguir esse checklist, acompanhar e, na fase aplicativa, ajudar a refletir sobre o que poderia ser feito melhor. Então, é como se fosse um checklist de segurança na comunicação
de notícias difíceis. E lembrando que o vídeo debriefing, ele ao final da atividade, ele deve ser feito em conjunto, a recomendação que todos sentem, né, em círculo, e que é um trabalho de equipe para a gente melhorar, aprimorar. Eu vou pedir agora para o Guilherme passar o vídeo. Por enquanto, você coloca, Guilherme, mas não começa a passar. E eu gostaria, Flávia, que você indicasse 3 pessoas para incorporar o médico, a mãe do paciente e o preceptor. Você vai começar no minuto 5:44, tá, Guilherme? Eu quero que você pode... Indicar? É. Tá. Eu quero que a Flávia seja o preceptor, a Suzel seja a mãe do paciente. E mais quem, Cacau? É a mãe do paciente, preceptor? Cacau? Oi? É a mãe do paciente, preceptor? E o médico. O médico no primeiro dia de formado. O médico é Maria Albertina, no primeiro dia de formado. É. Quem vai ser? A Albertina. A Albertina está aí? Formado, tá. Ah, tá, eu não tinha visto. Então, vamos começar. Peraí, antes de qualquer coisa, antes de você rodar o vídeo, Guilherme, eu quero saber o seguinte: cada um não vai fazer o juízo próprio, vai incorporar o personagem e vai falar qual o sentimento, o que achou depois que a gente finalizar. E os outros colegas vão observar, ok? Então, vamos começar. Todo mundo já sabe o seu papel. E, no final, eu quero que cada um abra a câmera e fale o que descrever, né? Seguir as fases do debriefing. Descrever o que aconteceu, incorporando aquele ator. Ele tem um motivo para fazer aquilo, tá? Depois nós vamos falar o que pode melhorar da próxima vez e o que foi feito de bom e o que pode melhorar, e depois nós vamos para a aplicativa. Guilherme, pode rodar o vídeo. Eu sou médico aqui do hospital, vou atender hoje, tá? Tá bom. Então, qual é o nome do menino? André. André? Tá ótimo. E, mãezinha, como que eu posso ajudá-los hoje? Ele está tendo uma
Pode finalizar o vídeo, Guilherme, e nós vamos, então, escutar as pessoas que a Flávia designou, né? Pode parar o compartilhamento. Então, nós vamos aqui para o vídeo debriefing. Vamos tentar fazer de uma forma mais dinâmica, pelo menos a primeira fase, só para vocês experienciarem como que a gente faz um vídeo debriefing. Cacau, só a Albertina, ela me mandou uma mensagem. Ela está em trânsito e está chovendo muito aqui, ela não está conseguindo. Ela está conseguindo ouvir, mas não está conseguindo falar. Aí eu vou designar outra pessoa. Não, mas será que a pessoa prestou atenção? Ou você pode ser? Você pode ser você, né? Então tá. Eu tinha até falado com a Mirna, mas eu não sei se ela conseguiu. Tá. Você conseguiu, Mirna, ouvir? O Flávio só conseguiu uma parte, porque eu estava chegando em casa e trocando do celular para o computador. Okay, não, então a Flávia ocupa essa fase. Ok. Tá? Então, quem que você designou como o residente? Foi também. A Suzy eu também está em trânsito. Eu acho que eu vou ter que assumir todas as funções. Ai, meu Deus. Ô, Simon, você escutou? Vamos pôr o Simon como residente. Tá. Simon, você escutou? Que aparece aí, Simon. Simon. Faz um resumo bem assim, sucinto do que você fez. Residente, Simon. Senão eu posso ser o residente. Então vai lá, Flávia, seja residente. O que você quer que eu fale, Cacau? Eu quero que você faça a descrição do caso de uma forma sucinta, né? O que é que você fez? Sem julgamento. Tá. Eu avaliei o paciente e na minha avaliação, eu achei... Aí pode ser bem sucinto, né? Eu achei que o paciente tinha um quadro infeccioso que, na minha avaliação como residente, eu achei que ele necessitaria de exames complementares para eu chegar ao diagnóstico e para eu poder, de uma maneira mais segura, conseguir ter um diagnóstico mais preciso e tomar uma conduta mais adequada. E eu tinha conversado com a mãe e falei com ela que necessitaria de fazer exames, incluindo o raio-x. E aí, antes de conversar com a preceptora, eu já tinha comunicado isso à mãe. E achei que tinha uma alteração de orofaringe mais importante. Ok. A Flávia assumiu qual papel? A Flávia entrou aí. A Flávia é a... O que você Mãe? foi? Ô, Flávia, eu não estou te ouvindo. Você está sem som. Está como se você estivesse só com áudio. Você terá que configurar para você falar. Acho que ela vai ter que sair e entrar de novo. E quem que tem que falar mais, Cacau? É a mãe e a preceptora. A preceptora, alguém quer falar, gente? Que eu já fui o residente. Daniela, eu posso fazer a preceptora, porque essa parte eu assisti. Eu perdi o início da anamnese. Não, Daniela, você é a preceptora. Que eu é a Mirna que falou? A Mirna? Ô, Mirna, então você é a preceptora. Vai lá. Fala de uma forma bem resumida. O que você fez? A preceptora, ela recebeu o residente, né? E perguntou o nome dele, e ele não tinha se apresentado, ela pediu que ele se apresentasse, e ela... eu abri minha câmera, gente? Pode abrir, não abriu, não. Aí, isso. E então, ela começou a fazer uma checagem da anamnese dele, e identificou alguns pontos, algumas lacunas na anamnese. Em relação ao diagnóstico, ela também fez algumas... Eu fiz algumas perguntas referentes à hipótese diagnóstica dele, porque ele levantou a hipótese de que pudesse ser uma infecção pulmonar. E aí eu fiz algumas perguntas
e ele não tinha resposta para algumas das perguntas. Então, eu fui identifiquei a possibilidade de já conhecer o paciente, fui até a sala, identifiquei a mãe, já era minha conhecida, o residente não sabia o nome da mãe, né? Ele não perguntou o nome da mãe e se referiu à mãe por algumas vezes como mãezinha. Além disso, eu resolvi examinar o paciente e fiz o exame todo e trouxe de volta para a mãe a minha conclusão. Além disso, quando a mãe me perguntou a respeito da hipótese diagnóstica do residente, eu procurei organizar de modo que não colocasse em xeque também a posição do colega médico, que é residente, mas é médico. E aí disse que discutimos o caso e que consideramos que era uma otite, solicitando que voltasse para uma revisão, e respondi a pergunta da mãe em relação a outra hipótese do comprometimento de orofaringe, que já havia uma cobertura antibiótica para isso. Acho que esse é o resumo. Ok. A Flávia, tudo bem, Flávia? Olá. Oi, tudo bem? Boa tarde a todos. Tinha sido pedido para eu estar falando um pouquinho sobre a questão do preceptor, né? E o que me chamou a atenção em relação aí à preceptora foi a competência de comunicação, né? Então, ela percebeu aí uma necessidade... Aí você tem que pensar o seguinte, que você tem que introjetar o personagem. Então, você não está falando da preceptora, você está falando de você. Você introjetou o papel, você vai falar, eu fiz, tá? Então, a grande preocupação, né, foi tentar perceber que a anamnese era o essencial. Então, enfocar os elementos para que ele buscasse, né, informações. Então, tentei fazer com que ele associasse as informações aí que são essenciais para a anamnese. Então, os exames são importantes, os exames complementares são, mas a anamnese também acaba sendo aí o essencial. Percebi essa questão do relacionamento, então, o relacionamento entre o médico e a mãe, né? Então, que esse relacionamento precisa estar mais próximo. Então, tentei demonstrar isso daí, essa questão do diálogo, que esse diálogo ficou aí um pouquinho frágil. Um outro elemento aí envolvido foi a questão dos exames, que estava muito preocupado com a questão dos exames aí complementares, né? Mas se talvez ele tivesse aí percebido essa questão de atentar um pouquinho mais, de tirar informações, conforme acabou direcionando, a comorbidade, né? Se tinha tosse, como era que estava a hidratação, a eliminação, pudesse ter, de uma certa forma, seguido um pouquinho mais tranquilo. Não sei se era isso que queria. Não, olha, excelente, aconteceu sem querer, mas eu gostaria de comentar que a gente pode colocar até mais membros daquele grupo para fazer o papel, porque cada um tem uma visão diferente. Então, eu já tive a oportunidade de participar de uma disciplina que era sobre ética, e que o professor tem um livro de ética médica do CFM, que ele... Espera aí só um pouco. Ele designava grupos para falar o mesmo tema, e cada um apresentava de uma forma diferente. Eu acho que o principal elemento aí que ficou, né, a preocupação que eu acho que a preceptora teve foi a questão do diálogo, né? Então, o diálogo, para mim, ficou como essencial, a questão da comunicação. E aí, quem será a mãe? Flávia, quer fazer o papel da mãe? Flávia Mirá. Quem quer fazer o papel da mãe aqui? Glaucia, quer fazer o papel da mãe? Minha mestranda querida? Glaucia é uma excelente mãe. Quer fazer, Glaucia? Daniele, Ana, Cristina, que está sempre conosco aí. Eu faço o papel da mãe também, se ninguém quiser fazer. Só troquei meu óculos aqui, que meu óculos está... Ô, gente, a gente vai ficando
Muito mais de 50. Oi? Quer fazer o papel da mãe, Glaucia? Você conseguiu ouvir? Então, vocês estão conseguindo? Tá, estou ouvindo. Faz o papel de mãe, hein? Pois é para você incorporar o papel de mãe e falar como que você se sentiu, quais são os seus sentimentos e o que aconteceu de uma forma sem julgamento. Uhum. Pois é, eu como mãe, né, preocupada aí com meu filho, senti o acolhimento, né, da médica, só que eu gostaria, no caso eu gostaria, eu posso falar assim? Pode. Né, como eu sugeri, se não precisasse, né, de algum exame, mãe gosta de exame, né, então eu acho que, né, seria necessário eu como mãe a solicitar algum tipo de exame. Ok. Tá sem som. Tá. Como que você se sentiu perante a preceptora e perante o residente? O que você sentiu dos dois? Porque você falou muito da preceptora. Acho que cortou aí. Glaucia. Oi, é porque eu não estou conseguindo ouvir, está chovendo, dando muito trovão aqui, eu não Está falhando a ligação, não estou conseguindo entender. Glaucia, entre o preceptor e a preceptora e o residente, o que você sentiu, assim, entre o atendimento? Eu senti, tu tá falando, mas eu estou ouvindo, entre o preceptor e o residente. O residente. Isso. Sim. Olha, eu senti que faltou um pouco de comunicação mais clara, entendeu? Entre um com o outro. Eu acho que ficou muito fria essa relação entre o preceptor com o residente. Ok. Então, gente, são fases, né? Vocês fizeram um descritivo. São 12h53, nós temos que fazer a gestão do nosso ponto, né? Do nosso trabalho aqui, mas é interessante. Aí a gente passaria para a segunda fase, tá? Que seria a fase de cada um falar o que fez de bom, o que poderia fazer melhor da próxima vez, e por último a fase aplicativa, que eu até mostrei para vocês o checklist de habilidades de comunicação baseado em comunicação de notícias difíceis. Então, eu quis fazer um ensaio para vocês entenderem como que a gente pode fazer uma atividade vídeo debriefing à distância. Então, nós não vamos continuar aqui no vídeo debriefing por causa do tempo, né? Mas eu gostaria que cada um falasse o que sentiu, né? E o que é importante para dar exemplo de como produzir. Esse vídeo, como eu disse, ele foi baseado no roteiro que já estava escrito, americano, traduzido, mas que a gente teve que adaptar algumas coisas para o Brasil. Quem quer comentar? Gláucia, Mirna, Flávia. Achei difícil fazer o papel de preceptor. Então, assim, nós podemos utilizar esse vídeo debriefing, mostrar o checklist das habilidades de comunicação, né? E mostrar o que esses profissionais eles podem melhorar da próxima vez, né? Então, por exemplo, eles fizeram algumas coisas boas, mas poderiam ter feito algo melhor. E é importante que a gente veja qual que será a realidade do nosso aluno, do nosso residente e também dos nossos profissionais de saúde. O ideal era que cada vez que a gente entrasse numa instituição para trabalhar, quando a gente iniciasse o trabalho, que tivessem algumas capacitações sobre habilidade de comunicação, sobre confidencialidade ética, sobre segurança do paciente, que houvesse uma capacitação prévia para que a gente pudesse atuar nesse cenário de uma forma adequada e trabalhando de uma forma de excelência. Então, quando eu fui fazer meu pós-doc, a gente era obrigada a fazer um curso à distância
de tantas horas em cada tema, antes que eu pudesse colocar meus pés na instituição. Então, fica esse lembrete. O objetivo não era fazer o vídeo debriefing completo, mas estimular vocês a produzirem vídeo. Esse vídeo ele foi criado pelos monitores do laboratório, com telefone celular, tá? E editado por um monitor do meu laboratório de simulação. Então, eu queria só estimular vocês a produzirem também algo semelhante. E aí eu passo a palavra para a Flávia Mirá, para que ela possa encerrar aqui o dia de hoje, e aproveito só para desejar um Feliz Natal, um Ano Novo cheio de coisas boas, e que ainda dizer que ainda há chance de vocês mandarem temas para o ano que vem. Nós estamos já pensando num calendário muito interessante. Flávia, passo para você. Gente, então agradecer a Cacau, né? Foi muito bom, muito produtivo. Pena que o tempo é tão curto, né? Para a gente poder conversar mais. E eu acho que esse tema podia retornar, né, Cacau? O ano que vem. Foi muito bom. Eu achei essa interação muito boa, Cacau. Eu acho que a gente pode retornar o ano que vem. E gostaria que vocês enviassem. Eu e Cacau vamos reunir depois do dia 20 para programar a agenda, então dá tempo. Então, vocês poderiam usar o canal do nosso grupo ou me enviar por e-mail. E desejo um Feliz Natal, um ano novo muito bom para todos nós, né? Um ano novo bem melhor que 2021. Eu já considero 2021 um pouco melhor do que foi 2020, né? Nós tivemos muitas perdas aí em 2021, mas a gente, se Deus quiser, esse ano de 2022 será bem melhor, né, para todos nós. E vamos juntos, né? E assim, a gente sempre é muito feliz quando vocês indicam novas pessoas para agregar o SIG, né? Simulação em Saúde. E só peço que todos registrem a presença. A gente, assim que vocês registram a presença, a gente manda para o Senex para emissão de certificados dos nossos eventos, tá? E só agradecer aí a presença de todos, e mais uma vez a Cacau, a Glaucia aí que participou também, né? Glaucia conosco, Mirna, Flávia, todo mundo aí, né? A gente teve a Suzy, que começou hoje conosco, né? Que foi agregada essa semana conosco também, tá? Muito obrigada a todos. Guilherme, sem você nada disso seria possível. Muito obrigada a todos. Um ótimo fim de ano para todos nós, tá? Então tá, joia. Cacau, se você quiser concluir. Gente, tchau para vocês. Tá. Entrem o 2022 com o pé direito. Guilherme, muita sorte, muita paz para você nessa nova vida aí que você está começando. Isso, Guilherme. Tchau, gente. Tchau, gente.